Perceberam um ambiente diferente? Eu vim buscar um documento aqui no escritório e estou aproveitando para gravar as respostas dos questionamentos da nossa aula, tá? Então vamos lá. O primeiro questionamento. A Vanessa. Preciso de uma orientação. Tenho um imóvel alocado para um casal e quero notificar para que devolvam o imóvel. Estão sempre com aluguel atrasado, mas pagam. E estão deteriorando muito a casa. Quando aluguei, fiz contrato para 1 ano. Venceu e continuamos com a locação nas mesmas condições, mas não renovei no papel. Qual a melhor forma? Vanessa, o mais correto que você tem a fazer é usar os direitos que você tem, tanto legais quanto contratuais. É obrigação dos locatários o pagamento. Então, no momento em que eles atrasam o pagamento, é interessante que você já notifique sobre o atraso. E, se for preciso, que ingresse com uma ação por falta de pagamento. Se eles atrasarem de novo, mas pagarem, ingresse outra vez. Porque a lei de locação não permite que se purgue a mora. O que significa isso? Que paguem atraso por 2 vezes no interregno de 1 ano, certo? Então vale a pena você ingressar com uma ação, porque se estiver fazendo tudo certinho, num contrato de 1 ano, mesmo que termine o prazo, pelo prazo de 12 meses, a lei de locação não permite que você retome o imóvel, certo? Quanto a eles estarem estragando a casa, notifique também, tá? E faça isso pelo títulos e documentos, certo? A Thalita pergunta, professora, não sei se a senhora já ouviu falar de cartão de crédito como uma fiança, isto é seguro, isso é legal? Sim, não é fiança, né, Thalita? Você já corrigiu em seguida. Tanto a fiança, né? O fiador, por exemplo, quanto o cartão de crédito são modalidades de garantia e a lei não permite que tenha 2 modalidades no mesmo contrato. Sim, o cartão de crédito é uma modalidade nova e é bem segura, tá? Vale a pena sim. A Marley pergunta, o corretor pode fazer o registro de compra no cartório do registro de imóveis para o cliente? Digo, a transação da documentação? Marley, tanto pode quanto deve. É nossa obrigação finalizar a documentação, dar toda a assessoria para o cliente, tá? Vale muito a pena nós fazermos um bom trabalho, principalmente nos momentos que nós estamos agora. Sem dúvida nenhuma, vai sobreviver no mercado e sobressair-se como profissional aquele que sempre fizer um pouco a mais do que lhe foi pedido. O Gilmar pergunta, caso eu vender uma propriedade e no momento de documentar esta venda, um dos contratantes se arrepende do negócio e desiste, como fica a corretagem? Quem paga ou não temos direito? Gilmar, é preciso que o documento ele seja hábil. E um documento hábil para garantir o recebimento, num caso de arrependimento, é uma escritura pública ou um compromisso de compra e venda, certo? A proposta em si não é suficiente e quem paga é quem se arrependeu, certo? O Vanderlei, quando fizer uma venda de um imóvel parcelado e a pessoa que comprar morrer, a pessoa tem refeito como faço para fazer a transferência sem sofrer nenhuma ação judicial. Bem, eu acredito que o Vanderlei quis dizer se o comprador morre, como é que é feita essa transferência. Vanderlei, normalmente nos compromissos de compra e venda é estabelecida uma cláusula em que os herdeiros respondem em caso de falecimento das partes, certo? Então, mesmo que ele morra, é obrigação dos herdeiros cumprir com o contrato, né? E sem dúvida nenhuma os direitos são garantidos através do contrato. Por isso, Vanderlei, eu sempre sugiro que os contratos sejam realizados por um advogado ou um profissional competente, exatamente para evitar uma situação como essa. Porque se der algum problema, o advogado pode pegar o contrato e executar. Mas para que ele execute com sucesso, é preciso que o contrato tenha sido bem elaborado, certo? A Linda pergunta, sou de Caçapava, se a venda casada é proibida legalmente, por que na hora de assinar a caixa eles obrigam a aceitar os seguros oferecidos? Se a recusa, o contrato não é assinado naquele momento. Linda, eu acredito que você esteja falando a respeito do seguro de vida. O seguro de vida não é uma venda casada, sabe por quê?
principalmente na Caixa, e acredito que nas outras instituições financeiras também, acaba se quitando todo o débito existente com o órgão que financiou o imóvel em caso de morte. Então isso não é uma venda casada. E o seguro que é assinado é esse seguro de vida, tá? E a Michele, então, eu vou finalizar com a Michele porque tem 4 perguntas dela. Então vamos lá. A Michele pergunta: na minha cidade, a maior parte das imobiliárias exige penhor na assinatura do contrato. É legal? Michele, eu acredito que por penhor você esteja querendo dizer fiança como modalidade de garantia. O proprietário tem o direito de escolher a garantia, certo? Depois ela pergunta também: se o locador preferir o pagamento da locação via depósito bancário, é legal exigir que o locatário realize o depósito mensalmente? Sim, se for mais fácil para ele, sim, desde que não gere nenhum custo para o locatário. Se essa exigência gerar algum custo para o locatário, quem tem que arcar com esse custo é o locador. Continua a pergunta da Michele sobre os contratos. Em algum momento do curso vocês vão fazer estudo dirigido sobre contratos e modelos? Michele, todos os contratos, mais do que nunca, eu oriento que todos os corretores de imóveis tenham junto com ele um bom assessor jurídico, ou seja, um bom advogado para auxiliar. Porque vai acontecer exatamente o que eu disse para o Vanderlei. Se um contrato não for bem elaborado, não adianta ter um bom advogado, porque ele não consegue executar se o documento não for hábil, certo? E última pergunta da Michele: o artigo 37 da Lei de Locação diz que o locatário só pode solicitar um tipo de garantia no ato da locação. A Michele, eu acredito que por locatário ela tivesse a intenção de colocar locador, né? Mas se o locador quiser exigir 2 tipos, como devemos proceder? Michele, ele estará realmente agindo de má fé, tá? Ou ele desconhece a lei. Pelo fato de nós desconhecermos a lei, não significa que nós não temos obrigação de cumpri-la, certo? Portanto, não é para ser feita nenhuma negociação quando a pessoa já começa essa transação imobiliária com má fé, né? O locador, ele deve conhecer o direito, e se ele não conhece, ele precisa ter um corretor de imóveis qualificado junto dele e também um advogado que tenha conhecimento sobre direito imobiliário. Adorei os questionamentos de vocês. Não é para sair de casa, tá? Hoje eu só vim aqui na imobiliária pegar um documento. Eu aproveitei para gravar esse vídeo para nós mudarmos um pouco de ambiente, mas os próximos vocês vão ver que eu estarei na minha casa, certo? Podem mandando questionamentos que eu vou respondendo.